Pronto, pessoal. Ó, eu estou com o meu formulário aqui. E o que eu vou orientar vocês agora, eu vou fazer a leitura de cada um dos itens e eu vou pedir para que você pontue do lado aquilo que eu falei para você. Se você não tiver o formulário, vai colocando 1, 2, 3, 4, ou seja, como fosse uma linha, tá certo? Assim, ó. Vamos lá, vou explicar para vocês direitinho. São 18 frases, 18 itens que você vai ter que avaliar. Então você pode colocar agora aí, ó, 1, 2, 3, 4 e vai colocando conforme eu vou te falando. E aí do lado, mesmo sem copiar a frase, não se preocupe com isso, você vai colocar a sua nota, que vai ser de 0 a 10. Em cada um dos critérios, você vai colocar a nota de 0 a 10. Combinado? Então vamos lá. Toda vez que eu falar uma afirmação, você vai colocar de 0 a 10 sendo o seguinte: 0, aquilo não é uma verdade para mim, e 10 é uma verdade absoluta para mim. Só que aí você pode colocar o critério no meio, ok? Cara, acontece isso de vez em quando, frequentemente, toda hora eu sinto isso. Você vai colocar a nota mais alta. Ah, isso para mim não me incomoda, praticamente não existe. Você vai colocar a nota ou 0 ou perto do 0. Ah, de vez em quando eu estou pensando assim, de vez em quando eu não penso assim. Ah, então eu vou colocar nota 5, 6. Então é esse sentimento que você vai dar. Você vai ver que não é difícil, você vai perceber, tá ok? Então você vai colocar na escala de 0 a 10. Então vamos lá. Primeira afirmação. Raramente celebro minhas vitórias e conquistas. Raramente eu celebro minhas vitórias e conquistas. Coloca aí, de 0 a 10, que nota você dá para você? Então, 0 eu celebro e 10 eu raramente celebro. E assim por diante. 2. Não tenho tempo para cuidar de mim. Eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar daquilo, tenho que cuidar do outro, tenho que cuidar do marido, tenho que cuidar da esposa, tenho que cuidar da minha mãe. E eu não tenho tempo para cuidar de mim. O quanto isso é verdade para você de 0 a 10. Tá certo? Se 0, não, eu me cuido, poxa, eu vou para academia, eu cuido da minha saúde, eu tenho uma alimentação boa, percebe? Eu tenho um tempo de sono, eu consigo... Como é que é hoje isso? Eu sei que tem condições que são atípicas, mas procura avaliar se de fato, minimamente, você tem tempo para cuidar de você ou não. Se você não tem, você aumenta a nota, se você tem, você diminui a nota. Depois, sou autocrítica e perfeccionista. O quanto que você critica você mesmo? Veja, o quanto que quando você faz alguma coisa, não tá legal, quando você tá com uma roupa não tá bom, e tá sempre se criticando, e se não tá perfeito, você não fica feliz, você fica chateada, etc e tal, acaba até mudando o seu humor, entendeu? Então, o quanto você é autocrítica e perfeccionista, aumenta a nota, e se você não é, você diminui a nota. Depois, sinto que os outros estão sempre me julgando. Ou seja, você tem esse sentimento constantemente? Se sim, você coloca uma nota alta. Depois, tem o hábito de ver o lado negativo em tudo. Ou seja, tudo que alguém te propõe, ou que alguma coisa que aparece de oportunidade para você, ou algo que alguém está te oferecendo, você fala, ih, vai dar errado, não sei não, pá. Então, o lado negativo. Como é que você está se colocando nessa condição? Tá ok? Então, coloca lá, se você vê muito lado negativo, sobe a nota, se não, você baixa a nota. Depois, sinto muita ansiedade e nervosismo. Com que frequência você sente isso? Ansiedade e nervosismo. Se sente bastante, nota alta, se não, nota baixa. Depois, sinto medo e ou insegurança para enfrentar o novo ou encarar riscos. O quanto que você consegue quando tem uma novidade, por exemplo, imagina que você tem um novo emprego, alguém te faz uma proposta, etc e tal, e você vai ter que largar aquele emprego que você está para de repente arriscar numa nova coisa, ou vai ter que empreender em alguma coisa, ou vai ter que, percebe? O novo. Como é que você encara o novo? Bem ou você se incomoda, tá certo? Sente medo, insegurança de você enfrentar um risco, um novo. Se sente medo e insegurança, nota alta, senão se diminui. Depois, quando algo dá errado, busco achar culpados. Se você sempre que alguma coisa dá errado, fala assim, também você não me ajuda, também o cachorro tal coisa, também, percebe? Você está sempre achando alguma coisa para justificar, para culpar o seu próprio erro, muitas vezes. A próxima, me acho uma pessoa sem graça. Ou seja, não desperta o interesse nos outros. Então, se você entende que isso é uma verdade para você, ou que você constantemente pensa isso, por que as pessoas vão me querer? Por que as pessoas vão olhar para mim? Eu não sou tão interessante assim. Se você tem esse tipo de pensamento, suba a nota. Nota alta aí, tá? Senão você vai diminuindo a nota. Não, imagina, tô tranquilo. Eu sou demais, né? Tem um sentimento aí totalmente positivo. Aí você abaixa a nota, porque não é verdade, tá? Não é algo que você sinta como verdade.
O próximo, gostaria de ser outra pessoa, ou seja, é como se você tivesse infeliz com a sua própria vida, e vira e mexe e fala assim, pô, quer saber, eu queria ou estar vivendo a vida de outra pessoa, eu queria ser outra coisa, porque você está constantemente querendo fugir da própria vida, isso está bem claro, né? Então, também, se isso é frequente, aumenta a nota, senão você diminui a nota. O próximo, tenho dificuldade ou até mesmo não acredito quando outras pessoas me elogiam. Então quando alguém vira pra você e fala assim, nossa, você tá incrível, etc e tal, aí você vira e pensa assim, né? Pode até não falar, mas pensa assim, ih, de onde ela tá tirando isso? Tá louca? Tá doido? E não sei o quê? Ou então você fala assim, não, são seus olhos, imagina, e não consegue, de fato, aceitar. E não estou falando de ser prepotente nem arrogante, não confunda as bolas. Você aceitar elogio e se sentir bem com aquilo, inclusive se sentir que é realmente aquilo, isso é empoderamento. Você não vai ser arrogante nem inferiorizar ninguém, tá certo? Mas você fala assim, não, realmente eu sou, nossa, eu estou muito bem hoje, etc e tal. E não precisa falar, isso aqui está aqui, ó. É o seu sentimento sobre você mesmo, tá? Então vamos lá. O outro ponto. Sinto dificuldade de dizer não a outras pessoas. De 0 a 10. O quanto que você tem dificuldade de falar não para os outros? E de novo, não é ser egoísta, não é nada, mas o quanto que a dificuldade de dizer não está atrapalhando os seus planos. O quanto que você não está conseguindo evoluir na sua vida, porque você está constantemente resolvendo o problema dos outros. Então pensa nisso. De 0 a 10, o quanto que isso é frequente na sua vida? Pode ser que não seja 100%, 10, mas pode ser que aí metade do tempo, ou 60%, 70%, nota 7, talvez seja. Pensa aí, você que vai ter que avaliar, tá? O próximo, tenho a tendência de procrastinar e sentir preguiça. Estou sempre empurrando os projetos com a barriga, tenho que estudar, mas não estudo, tenho que entrar naquele curso e não vou, eu tenho que resolver aquele problema e não resolvo, tenho que arrumar tal coisa na casa e não faço, tenho preguiça de fazer as coisas, tenho que ler aquele livro que eu sei que vai me fazer bem, mas não leio. Então estou sempre procrastinando, jogando com a barriga. Se isso é uma verdade, sobe a nota, senão você baixa a nota, tá? Depois, vivo achando que as coisas vão dar errado. Vivo achando que as coisas vão dar errado. Então, de 0 a 10, o quanto que você tem esse pensamento pessimista. É um pouquinho diferente da outra, que é negatividade e pessimismo, tá? Depois, reclamo de todos e de tudo. Você se enxerga como uma pessoa que reclama constantemente? Mas que droga também, e acontece qualquer coisa, tá sempre, ai, mas que inferno, e mais isso também, e, percebe? Como é que está esse teu comportamento em relação à questão de reclamar? Se você reclama muito, aumenta a nota, senão você baixa a nota, tá? Se não for verdade para você. Tá acabando. Próximo. Me incomoda muito ficar sozinha, sair sozinha ou estar sozinha. Uma pessoa, né? Eu como pessoa, eu me incomodo ficar sozinho? Eu me incomodo estar sozinho? Eu me incomodo sair sozinho? Se isso é um desconforto muito grande para mim, com muita frequência, não gosto de ficar, por exemplo, sem um parceiro durante um período ou uma parceira, tá certo? Não gosto de ficar sozinho. O quanto que isso é uma verdade? Ah, mas eu gosto da minha independência. Eu não estou falando dos momentos que a gente tem de independência, de introspecção, de às vezes querer ficar um pouquinho em paz, mas é quando verdadeiramente esse fator é algo que realmente gera um desconforto emocional, tá certo? Se você vê que isso realmente incomoda, tá quase que sempre buscando, desesperado, estar com alguém ou ter um relacionamento, porque isso aí está realmente afetando a parte emocional. E aí, se for nesse contexto, você sobe a nota, senão você baixa a nota. Ok? Depois, tenho dificuldade em reconhecer minhas próprias características positivas, as minhas qualidades. Então, quanto que você consegue se elogiar? Falar pra você mesmo, não estou falando de novo, falar pros outros, né? Não precisa você falar assim, nossa amiga, ô amigo, tu viu como eu sou incrível, como eu sou demais? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do quanto você consegue identificar e validar as próprias características positivas. O quanto que você faz isso, o quanto você realmente reconhece e acaba tendo talvez dificuldade. Se você tem dificuldade em reconhecer essas características positivas, você também sobe a nota, caso contrário você desce a nota, ok? E o último, vivo inferiorizando outras pessoas. E veja, presta atenção na sutileza do que eu estou falando aqui. Não é que você vai lá e faz assim de uma forma com muita má fé. Mas quando você percebe, você está crescendo sobre os outros. Algo que você tem e sabe que a outra pessoa não tem. E vai lá e faz o quê?
fala que você tem, aí né, deixa o outro meio ali e tal. Parece que você está querendo mostrar algo. É essa sutileza que tem que tomar cuidado. Não é aquele negócio que você faz propositalmente. Hoje eu vou sair de casa para inferiorizar alguém. Não, não é isso. Eu estou querendo dizer o quanto que você de repente usa o que você é, o que você tem, ou o que você está fazendo, que você sabe que está superior a alguém e vai falar exatamente com aquelas pessoas para inferiorizar de uma forma indireta. Presta atenção, tá certo? Autoanálise. Então, aqui a gente fecha. Pessoal, agora que você fechou, eu vou pedir, você dê uma nota para todos os critérios aqui, né? Uma nota de 0 a 10 para todos os critérios. O que você vai fazer? Você vai achar uma somatória aqui. Aí o que vai acontecer? Se você tiver, vou colocar aqui, ó, de 0 a 60, de 0 a 60, você está com uma boa autoestima, ok? De 0 a 60, uma boa autoestima. De 61 a 120, você tem uma autoestima média, já pode melhorar. Tem que melhorar, já tem que trabalhar alguma coisa. E se você tem uma autoestima de 121 a 180, você está com baixa autoestima. Então você tem que trabalhar bastante nos critérios que a gente está falando aqui. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu trouxe a consciência. Eu estou te ajudando a trazer clareza. É saber que eu estou nesse nível. Percebe? Essa aqui é uma das ferramentas de mapeamento do teu estado de consciência. Mas eu resolvi trazer uma que é muito importante. Por quê? Porque a autoestima, pessoal, é a base de tudo. Se você não tem autoestima, autoconfiança, amor próprio, eu te pergunto, como é que alguém vai amar você? Se você não se respeita, não respeita o seu tempo, não respeita as suas qualidades e não consegue se enxergar, como é que alguém vai te respeitar? Se você não tem autoconfiança, como é que as pessoas vão confiar em você se você se demonstra insegura? A autoestima é a base para você começar a construir relacionamentos e depois construir o seu profissional. E muitas vezes tem pessoas que podem falar assim para mim, nossa Luciano, a minha autoestima até que tá boa, e por que eu não tenho resultado? Prisão emocional. São as prisões emocionais que às vezes, mesmo você tendo autoestima, você acaba tendo travas na parte do subconsciente que impedem você de dar o próximo passo. Então quando você conserta a base e elimina as travas emocionais, você cria uma aceleração na estrada do sucesso, na estrada de você criar a sua nova história. E é isso que eu estou propondo aqui para vocês.